Quanto ao período eleitoral que se aproxima, a necessidade da população, da imprensa, do pessoal que atua na área política, é sempre primando pela igualdade, pela isonomia entre as pessoas que pretendem acessar um cargo público. Então, de uma forma mais simples para que a população que não tenha atuação na área jurídica compreenda, é que as medidas que a lei coíbe são aquelas em que pode haver um desequilíbrio entre os concorrentes ao cargo público. Então, quando puder indicar abuso de poder econômico, poder político ou desequilíbrio de armas, digamos assim, é necessária a intervenção da Justiça. E como a propaganda eleitoral só é permitida após as convenções em junho e o período de propaganda mesmo começa em julho do ano da eleição, então qualquer propaganda antes disso, ela pode ser considerada ilegal. As penas normalmente elas são aplicadas multas. Dependendo da gravidade da situação, quando implicar em abuso de poder político, econômico, isso pode até ter consequências piores quanto a registro de candidatura, impugnações, mas isso são casos extremos, normalmente é multa. A propaganda na região, né, seja Novo Horizonte, Angélica e Viema, fica a cargo da 27ª Zona. É normal que em época de eleição que se aproxima, os ânimos começam a ficar mais aflorados, eventualmente pode acontecer algum excesso, e para isso que a Justiça Eleitoral está presente para coibir eventuais excessos. Óbvio que é normal acontecer, isso não é só na região, né, em outros locais que eu trabalhei também acontecia, e a intenção é essa, não é intervir, prejudicar, a intenção é limitar excessos, se os excessos acontecerem, para isso que a Justiça Eleitoral está presente. E diferente de outros segmentos, é importante ressaltar, porque normalmente o que acontece por falta de conhecimento da população, se diz, mas a Justiça não tomou providência. O único segmento da Justiça que o juiz pode tomar alguma medida de ofício, ou seja, ele fazer alguma coisa sem a provocação, é na Justiça Eleitoral. Então, no caso de crime, no caso de questões cíveis, políticas, né, não sendo a área eleitoral, mas a área de improbidade, tudo isso depende de provocação, né, ou de advogado, ou do Ministério Público, Defensoria. O único segmento da Justiça que é possível o juiz atuar, bastando ele tomar conhecimento da situação, é na Justiça Eleitoral. Qualquer outro segmento, por mais que o juiz saiba e não concorde, em razão da imposição legal, o juiz não pode tomar providência sem uma provocação formal de alguém. A partir de agora, essas pessoas podem buscar o cartório da Justiça Eleitoral, lá vai ser formalizado, porque também a gente não pode deixar o anonimato correr solto, porque senão daqui a pouco começa a acusação preparada de um lado contra o outro. Então, nós vamos ter aí vários candidatos a vereador, vários candidatos a prefeito, se somar aí 3 municípios. E a intenção é que, em havendo abusos, acaba que um partido, uma coligação, controla a outra, e ainda tem o Ministério Público. Mas naqueles casos que o próprio cidadão se sinta desrespeitado, ele pode procurar o cartório eleitoral, lá vai ser reduzido a termo, ele vai ter que se identificar, porque também se forem reclamações infundadas ou situações inventadas, isso pode ter repercussão para ele e as medidas vão ser tomadas. A mensagem que eu gostaria de deixar para a gente encerrar é a necessidade da população ter consciência na hora de escolher os seus representantes, seja no legislativo ou no executivo, independente da cidade, do estado, a eleição é nacional, que pensem bem na pessoa em que vão votar, qual pessoa que tem melhor condição de representá-la, Se eu vou escolher um médico, se eu vou escolher um advogado, se eu vou escolher um engenheiro, eu me preocupo em que seja um bom profissional, dentro do que eu posso escolher. E no caso da escolha política, deveria ser da mesma forma. Eu não iria procurar um profissional que eu sei que ele não tem uma conduta reta, que aquilo vai dar problema lá na frente. Então eu deveria buscar escolher as pessoas que tenham condições de me representar como vereador, como prefeito, porque no fundo eu estou otorgando uma procuração para eles me representarem. Então, a partir do momento que eu escolho o mal, a possibilidade de existir problema lá na frente é muito maior.
E quanto aos pretensos vereadores, prefeitos da região, fica o pedido de que realmente pensem no bem maior, pensem no interesse da coletividade, o respeito à legislação eleitoral, sempre primando pela isonomia, né, pelo respeito à vontade do eleitor. Os excessos de propaganda, compra de voto, corrupção eleitoral, tudo isso é sempre no intuito de evitar que a vontade seja viciada, né? Porque senão o eleitor não vai votar em quem ele acha que é melhor, mas vai votar em troca de um benefício. E daí a democracia como um todo fica prejudicada.